A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para o nosso momento aqui de devocional, meditação na palavra do Senhor. Nós estamos caminhando aqui no entendimento da criação de todas as coisas, desde o início, os projetos, os planos de Deus para a humanidade. E nós vamos estar lendo aqui no livro de Gênesis, o capítulo 3, o verso 8, que vai dizer assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando nós estamos analisando a trajetória da humanidade desde a criação, quando Deus formou todo o planeta Terra, todos os fundamentos para a subsistência humana, e criou o homem, criou a mulher para que pudesse multiplicar, frutificar, dominar sobre todas as coisas. Deus se relacionava ativamente desde o princípio, desde a criação, com Adão e Eva. E chegou um momento que nós sabemos, nós conhecemos a história, que o pecado entrou no mundo através da desobediência, porque existia ali uma ordenança da parte do Senhor, que aquele casal poderia se beneficiar, se alimentar de todas as árvores frutíferas, mas existia uma árvore que Deus havia orientado, que daquela árvore eles não poderiam comer do fruto daquela árvore, porque senão eles morreriam. E o momento ali onde Eva caiu em distração foi conversar com a serpente, e a serpente sagaz começou a questionar Eva, mas certamente você não vai morrer se você se alimentar desta árvore. Você vai abrir os seus olhos, vão abrir o seu entendimento. E assim aconteceu. O pecado entrou no mundo através da transgressão, através da desobediência e também a morte espiritual. E o versículo que nós lemos aqui vai dizer que quando eles ouviram a voz do Senhor, porque o Senhor, toda viração do dia, todo final de tarde, ele vinha sobre a terra para se relacionar, para conversar com Adão e Eva. Mas chegou um momento após a queda que esse relacionamento foi rompido, esse relacionamento foi bloqueado, porque Adão e Eva conseguiram enxergar a sua nudez. Então, algo que gerou impedimento. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa, por nós mesmos nós não teríamos condições de nos salvar, de termos acesso a Deus. Nós sabemos que a partir desse pecado, a partir dessa herança pecaminosa que nós recebemos, os nossos olhos também se abriram para o pecado, para a transgressão, para não seguir muitas vezes os desígnios, os intentos dos projetos de Deus para as nossas vidas. E isso gera, irmãos, a nossa dificuldade da nossa natureza caída. Então, quando o Senhor vem e busca se relacionar, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, mas ali já gerou um impedimento, gerou um bloqueio. E eles se esconderam da presença do Senhor. Isso também acontece na minha e na sua vida? Quantas vezes nós temos passado dificuldades, desafios por conta das nossas escolhas, das nossas decisões, em momentos que nós caímos em distrações e existem as ciladas malignas que podem muitas vezes nos tocar, nos pegar desapercebidos ou até em momentos de curiosidade. E a curiosidade, ela pode fazer com que a gente caia em tentação, que a gente possa se corromper de um projeto original de relacionamento com o Senhor. Então, que essa reflexão venha arder nos nossos corações. Nós precisamos estar atento à visitação do Espírito Santo nas nossas vidas, atento aos projetos originais de Deus para as nossas vidas, quais os padrões estabelecidos para o homem, para a mulher, os padrões, os projetos originais de Deus para a humanidade, porque desde o princípio sempre foi assim. Deus desejou se relacionar com a humanidade e Deus está ativo a todo momento, meu irmão. Deus está disponível a todo momento, minha irmã. Há sempre um recomeço da parte de Deus
para reeditar a nossa história. Então, em algum momento que nós possamos ter errado, nos afastado da presença de Deus, em Romanos 5,12 vai dizer... todo o capítulo 5 de Romanos vai estar relatando ali todas as implicações por conta da queda, por conta da transgressão, quando o pecado entra no mundo, e vai fazendo um paralelo ali desse resgate do nosso Salvador, do nosso Libertador, que Jesus veio para nos resgatar, para que nós pudéssemos novamente ter acesso ao Pai. E através do novo nascimento, é necessário esse novo nascimento, porque em Romanos 5,12 vai dizer que o pecado entrou no mundo por um homem. E por esse homem gerado, o filho da desobediência, que nos gerou a morte espiritual. Mas esse resgate em Jesus, que está disponível para a minha vida, está disponível para a sua vida. Então, que nós possamos nos render todos os dias, que haja essa entrega, que haja esse relacionamento com o nosso regenerador, com o nosso resgatador, o nosso libertador. E a partir daí, não mais a nossa natureza corrompida, mas o poder do Espírito Santo agindo em nós, que nos faz novamente termos condição de nos relacionar com o nosso Criador. Então, que possamos voltar, meus irmãos, ao projeto inicial de um relacionamento, porque desde o princípio foi assim, Deus desejando se relacionar com a humanidade, e nós podemos ter esse relacionamento com o Pai à medida que renunciamos à nossa carne, renunciamos à nossa natureza pecaminosa que nós herdamos e entregamos a nossa vida a Jesus. E esse processo, esse projeto regenerador é o que vai fazer toda a diferença na nossa trajetória. Então, meus irmãos, que nós possamos voltar ao princípio de todas as coisas, porque desde o princípio, desde o início, Deus tem um projeto de salvação para as nossas vidas. Então, que nós venhamos tomar posse dessa realidade e não viver a morte, mas que nós venhamos viver a vida abundante e, por fim, a vida eterna, em nome de Jesus.